Essa é a previsão das cartas do tarô para este dia 8 de abril, quarta-feira. Aqui eu trago e compartilho com vocês as perspectivas das cartas em relação às finanças, ao trabalho, à área amorosa. Essa é uma tiragem canalizada de forma coletiva para nós todos e aqui eu vou compartilhar com vocês. E então fica por aqui, já se inscreve, já segue, já ativa as notificações para você não perder nada. E o seguinte, nós temos aqui nas finanças o 8 de ouros. Então é bem provável que seja um dia onde nós vamos estar mais focados em atender a uma possível demanda até que vai ser responsável talvez pelos rendimentos financeiros, né? Porque o 8 de ouros, ele claramente mostra uma pessoa que está com a mão na massa, né? Que está fazendo ali o trabalho, e desse trabalho já está ali rendendo as moedinhas, né? Então é um foco na produção, talvez que vai render essa recompensa. Talvez seja um dia, inclusive, que talvez a gente não tenha muito tempo para gastar o nosso dinheiro, que a gente esteja tão ocupados trabalhando, sabe? Aquele dia que talvez a gente trabalha tanto que nem dá tempo, tipo, pô, você precisava ir no mercado ou precisava comprar algo que na farmácia, sei lá, alguma coisa, e você não tem tempo de tanto trabalho. Pode ser, tá? E mesmo a gente falando aqui das finanças, se tratando das finanças, né? E aqui o 8 de ouros também traz um fluxo estável, traz boas chances de ganhos razoáveis e até mesmo de um aumento de renda pela própria demanda, como eu comentei anteriormente, né? Aí aqui no trabalho nós temos o eremita. Então pode ser um dia em que nós estejamos talvez empenhados e concentrados no nosso trabalho no sentido de talvez até aprender alguma coisa, sabe? De ler alguma coisa, assistir algum vídeo ou sei lá, só parar às vezes mesmo para dar uma pesquisada na internet sobre alguma coisa no nosso trabalho e também em prol de aprender, mas também pode ser um dia que a gente perceba que as experiências de trabalho, elas são a nossa bagagem. Que às vezes a gente pensa assim, né? Ah, eu tô nesse trabalho aqui, nem sei se esse trabalho aqui né, não é o que eu quero e tal. E às vezes pode não ser talvez o que você ainda deseja, o que você espera e tal, mas às vezes é um caminho, às vezes é uma experiência que vai te levar para oportunidades, né? Então, além disso, foco e concentração aqui nessa questão de leitura, de aprendizado, talvez até de especialização, talvez seja um dia que você pense, pô, vou começar a estudar aqui, vou pensar em voltar a estudar, vou fazer alguma coisa, sabe? Pela tua própria experiência mesmo de aprendizado, não necessariamente também que você vá talvez utilizar isso no trabalho, mas vai contar como experiência também, sabe? E também pode ser um dia que talvez a gente esteja afastados das outras áreas devido à ocupação. Pode ser aquele dia que a gente vai se concentrar tanto no trabalho que não dê tempo para outras coisas, né? E claro, isso tem que também haver um certo equilíbrio, tem que compensar, tem que pensar, porque talvez seja aquele dia que a gente se afaste do trabalho, das outras coisas só para trabalhar, sabe? Trabalho o dia inteiro, esqueceu de dar um passeio com o teu cachorrinho, sei lá, né? Dando um exemplo. Esqueceu de fazer uma skincare, esqueceu de cuidar de algo que você precisava cuidar da sua casa. Então, veja que às vezes não dá para focar só nisso, né? Tem que lembrar das outras áreas da vida também. Aí aqui na área amorosa nós temos o Hierofante, que vai trazer alguns valores em jogo, algumas questões de princípios estabelecidos nas relações, por exemplo. Tá numa relação onde você confia na pessoa e tal, né? Tem uma certa estrutura, uma certa base. E essa pessoa, ela tem alguns princípios parecidos com os seus. Então, a possibilidade dessa relação, seja amizade, seja paquera, enfim, disso dar certo quando as pessoas têm os mesmos ideais, né, os mesmos valores, princípios, é maior, porque quando as pessoas compartilham desses princípios e objetivos nas relações,
é mais fácil que as coisas fluam. Assim como da mesma forma que isso também pode interferir quando você tem um ideal e a pessoa tem outro. Por exemplo, vamos supor que para você se relacionar com alguém, você tem princípios de talvez, sei lá, não se envolver com a pessoa antes de conhecer a família, vamos supor. Estou trazendo um exemplo que é um pouco comum, que eu vejo até nos atendimentos. Tem pessoas que preferem conhecer primeiro a pessoa, né, para ver e tal, antes de se envolver. E às vezes essas pessoas elas se encontram com pessoas que são ao contrário, que têm princípios ao contrário, que já querem já se envolver para ver se vai partir daí o resto das coisas, né? Da questão de conhecer e tal. Então, veja, isso pode interferir quando você talvez está pensando em conhecer alguém, mas você precisa de um tempo, precisa de etapas, precisa ali, né, seguir alguns princípios e a pessoa não. Então, vocês precisam ter isso alinhado, né? Não igual exatamente, procurando a mesma coisa, não. Mas, pô, pelo menos, eu procuro conhecer alguém e conhecer, é, enfim, conversando, vamos supor que seja isso, né? E a pessoa também pense da mesma forma. Eu também acho que para conhecer a pessoa tem que ser assim. Então, ótimo, beleza, as coisas fluem melhor. Agora, se uma pessoa tiver um ideal de talvez não querer um relacionamento, por exemplo, e a outra pessoa quer um relacionamento, então a gente percebe que tem objetivos diferentes. Então, isso pode interferir. Aí aqui na saúde e na espiritualidade temos o 3 de espadas, tá? Então, assim, ó, é um dia para tomar cuidado com questões ligadas ao coração, questões ligadas à pressão arterial, a pressão alta. Então, cuidado você aí que come alguma coisa com um pouco mais de sal e tudo mais. Eu falo para vocês porque é uma coisa assim que eu trabalhava na farmácia, então eu percebi que isso era bem comum, né? E às vezes a gente não percebe, mas é importante lembrar, tá? Tanto a questão da pressão quanto a questão da circulação sanguínea também, né? Que às vezes a gente esquece de fazer algum tipo de exercício, seja até o exercício que eu falo, às vezes até você colocar a perna para cima, para ativar, para melhorar a circulação, para descer o sangue, para circular o sangue, entendeu? Esse pode ser o exercício, é você fazer um alongamento de colocar as pernas para cima. Então, aqui o 3 de espadas, ele vai falar dessa questão de circulação sanguínea, também pode trazer uma enxaqueca, uma dor de cabeça, tá? Pode trazer. É um dia, inclusive, que eu diria para você lembrar de tomar bastante água, tanto para, se for o caso de você comer algo mais salgado, mais temperado, mais saborizado, assim, que pode afetar, né, o coração, a pressão e tal, quanto também até para melhorar, para fluir melhor as emoções também, porque eu vejo na saúde o 3 de espadas também afeta a saúde emocional, a saúde psicológica, porque talvez tenhamos que lidar com questões muito difíceis, e aqui entrando inclusive na parte espiritual, o 3 de espadas, ele vai falar sobre a complexidade de coisas, de sentimentos que principalmente a gente vive na nossa vida, durante a nossa vida, como, por exemplo, algumas decepções, né? Aí eu vou utilizar aqui, que eu anotei um exemplo para me utilizar, com todo respeito à religião de todos vocês, é claro, mas eu vou utilizar o exemplo de Jesus, quando a gente pensa em questão de mártir, de sofrimento, né? Que tem essa analogia do sofrimento como um aprendizado, digamos, né? Porque a gente percebe que, pô, um ser daquele, né, da grandiosidade de Jesus, digamos assim, né? Um ser daquela grandiosidade suportou tudo aquilo e cada situação ele tirava um aprendizado. Cada situação. Pode ver, ele tinha essa questão da transformação, da superação, de histórias, de coisas que eram ruins, negativas, que foram, né, muito, muito difíceis para ele, mas que ele tirou o melhor de tudo isso. Então, o 3 de espadas, ele representa um pouco disso, um pouco das coisas que a gente às vezes, por romantizar o sofrimento, pode ser também, né, mas de alguma forma ou outra a gente tira isso como algo que talvez aconteceu com nós e não para nós, né?
Eu vejo isso como uma boa analogia, porque, de certa forma, a história de Jesus mostra o quanto que ele percebeu que não era sobre ele, era sobre as pessoas, né? Que ele mostrou que não era só porque ele fazia algo ou deixava de fazer, não, mas era pelas coisas que ele passou. De fato era algo que, né, o mundo e as pessoas de fato um ensinamento, inclusive, sobre as pessoas até, né, sobre a forma que as pessoas lidaram com a vida dele, com que se sucedeu, enfim. Então, o Três de Espadas, ele traz essa questão da espiritualidade, de nós talvez passarmos por alguma situação mais difícil, mas de repente não levar isso como algo pessoal, que talvez aconteceu para nos afetar, mas como algo que de fato passou, que a gente vai sentir, a gente sente, a gente é ser humano, a gente vai sentir, a gente vai processar e tal, mas que também precisa superar. O conselho fica por conta do 4 de bastos, a mesma carta que saiu na quinta-feira passada, dia 2 de abril. Nós tiramos aqui também o 4 de bastos, que fala sobre questões do seguinte, que talvez a gente precise aí, de fato, até de repente, lembrar de como a nossa energia pode ser afetada quando a gente percebe pequenas conquistas. Isso falando tanto da energia no geral, quanto da questão neurológica, né? Quando nós passamos por momentos de recompensa emocional, onde nos sentimos realizados, a gente libera hormônios da felicidade, do prazer e tudo mais, né? Né? De tudo isso que nos faz sentir bem. Então, o 4 de bastos, ele vai lembrar isso também, de você comemorar um certo crescimento, mesmo que ele seja talvez um pouco mais humilde, mais simples, mas é verdadeiro, é algo que demonstra o quanto você conseguiu melhorar, né? Talvez se você olhar, por exemplo, um ano atrás, vamos colocar esse prazo, tá? Se você olhar para trás um ano, nesse último ano, nesses últimos 12 meses, você consegue perceber uma melhora na sua vida, nas coisas no geral, assim? Geralmente você vai conseguir ver, seja na sua casa, seja em algo que de repente se ajeitou, ou até mesmo pode ser algo que você consegue lidar melhor, sabe? Pode ser que, pô, você perceba que tem algumas situações que você consegue lidar melhor do que há um ano atrás, por exemplo, né? Que você talvez lidou com algumas situações parecidas há um ano atrás e não tinha toda essa capacidade que você tem hoje. Isso é de se admirar, isso é, sabe, de se louvar, digamos, né? A sua criatividade, de lidar com as coisas, de saber resolver as questões que aparecem, da sua persistência, de continuar ali insistindo, às vezes, em alguma coisa, do seu próprio crescimento, sabe? Da sua atitude, de acordar todos os dias, de fazer as mesmas coisas todos os dias, às vezes mesmo de um jeito simples, e mesmo que talvez você não veja todo esse resultado de uma forma grandiosa, de uma forma tão crescente, digamos assim, até porque o 4 de bastos ele vai falar sobre questões que elas vão acontecendo de uma forma mais estável, sabe? Às vezes a vitória, o sucesso, ele não acontece de forma crescente, assim, que você vê às vezes acontece, sim, em raras vezes, ou em situações bem específicas, tá? Mas, no geral, o 4 de bastos, ele vem aqui nos lembrar que, muitas vezes, o nosso crescimento, ele vai ser um pouco estável, sim. Ele vai ser progressivo, mas, de certa forma, ele vai ser talvez um pouco mais tranquilo, não vai ser tão grandioso, mas já dá para você olhar para trás e perceber que as coisas melhoraram, sim, que as coisas mudaram de alguma forma. Né, eu penso assim, gente, hoje, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou mulher, primeiramente, e eu vivo, né? Imagina, gente, uma mulher há anos atrás não podia votar, não podia trabalhar, né? Eu tive histórias na minha família, assim, muito de mulheres que passaram por situações muito difíceis. E eu hoje penso assim, nossa,
olha o quanto que talvez, né, as minhas ancestrais, por exemplo, passaram por situações delicadas e hoje eu tô aqui bem melhor, é claro, assim, né, no sentido de coisas que a gente evoluiu para melhor, então é nisso que a gente tem que se concentrar também, que embora a gente veja tanta coisa acontecendo ao redor do mundo, né, gente, tanta guerra, coisa, a gente percebe que também tem coisas que elas também progridem de certa forma e evoluem de algum jeito. E, bom, deixa o like se foi útil para você, acabei me estendendo um pouquinho. Gente, eu sempre tento fazer da melhor forma para poder resumir da melhor forma, da melhor maneira, para não ficar tão extenso. Mas então, se você achar melhor, de repente, acelera o áudio, né? Acelera aí o vídeo. Mas não deixa de escutar até o final, deixa o seu like, segue e ativa as notificações também, compartilha com alguém que pode ser útil e não esquece que essa é uma tiragem coletiva. Talvez se você precisar de uma leitura particular, você deve entrar em contato comigo no link que tem aqui embaixo na descrição. A gente consegue conversar e eu posso entender melhor como eu vou poder te ajudar, tá bom? Um abraço fraterno, fiquem bem e até mais, até amanhã.